Boa noite, amados e queridos amigos e seguidores da página Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai. Eu quero, nesta oportunidade, agradecer a Deus, ao Todo-Poderoso, por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido. Estamos aqui para participar, mais uma vez, desta live, para fazer essa transmissão, aonde nós vamos estar falando a quinta parte sobre a vida do personagem que deu origem a vários tipos de doutrinas e ensinamentos para o cristianismo e que são seguidos até nos dias de hoje. Personagem chamado Marcião de Sinop. Estamos nesses dias analisando quem foi este personagem, falando das suas doutrinas e instruindo pessoas a conhecer quem foi este personagem e outros também, porque nós vamos falar sobre outros personagens aqui, a fim de que venhamos a saber de onde veio as doutrinas que grande parte dos cristãos acreditam, e que faz parte de cursos teológicos, de pregações, de ensinamentos nas escolas bíblicas dominical dentro das igrejas e de várias teologias que está infiltrada dentro do seio das igrejas. Então, meus queridos, nós gostaríamos da sua atenção para mais essa transmissão, mais essa live, aonde estaremos falando sobre este assunto. Desde já, eu agradeço a oportunidade, eu agradeço a participação de quem o Eterno ou prover e conceder que veja esta live, e desde já eu peço sua cooperação, como? Compartilhando essas lives aí nos seus canais, nas suas redes sociais, no seu Facebook, participando com seu comentário, fazendo a sua pergunta, deixando aí a sua participação com like, por exemplo, né? E também eu tenho o mesmo canal intitulado Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, pelo YouTube. Será um prazer muito grande para mim receber você como membro inscrito lá desse canal. A sua inscrição, seu like, compartilhamento dos vídeos que tem lá. Já tem quase 150 vídeos, né? Para mim é importante. Então, apoie esse trabalho para que outras vidas, outras pessoas sejam abençoadas com toda a instrução que a gente esforça para poder passar. Louvado seja Deus. Eu gostaria, de mostrar aqui, eu sempre mostro o livro aonde eu estou fazendo a pesquisa e estou aqui trazendo para as pessoas este assunto. Não é um assunto tirado da minha cabeça, não é eu quem inventei os assuntos que já foram expressos aqui nas 4 últimas lives, e muito menos será da minha cabeça aquilo que eu vou falar hoje. Este livro é o livro Judaísmo Nazareno, o Caminho de Yeshua e os seus Talmidim, do autor Tzadok Ben Derech. Um livro espetacular, com uma historicidade que não tem comparação. Muito bom mesmo, todo este conteúdo. Então, créditos aqui para nosso irmão Rosh Tzadok Ben Derech, líder do judaísmo nazareno aqui no Brasil. Louvado seja o Eterno. Aqui na página 53, ele continua falando sobre Marcião. Então, na última live nós falamos de 3 doutrinas extremamente terríveis, que exercem uma influência muito grande dentro do cristianismo. Primeira, a lei foi abolida por Cristo, ensinou Marcião. Segunda, a igreja substitui Israel nos planos de Deus. E terceiro, existe uma separação entre Velho e Novo Testamento. Não tem como ter mais doutrinas mais danosas, mais nocivas do que estas
para o círculo da igreja. Infelizmente, todo cristão acostuma-se de uma maneira assim normal a ouvir e a ser doutrinado com base nestas doutrinas aqui. Infelizmente, para o cristão, ouvir que a lei foi abolida é normal, né? Infelizmente, que a igreja substitui Israel nos planos de Deus, que Israel agora está cortado, que Israel agora é um corpo morto, né? Está enterrado, é um defunto, e que agora quem é representante de Deus na terra é a igreja, né? Eles ensinam assim, e que existe uma separação entre Velho ou Antigo Testamento e Novo Testamento, né? Então, são três doutrinas teológicas terríveis ensinadas dentro do cristianismo. Milhares de pastores no mundo inteiro, discípulos indiretos do gnosticismo de Marcião, ensinam para os membros de suas igrejas: vocês não precisam cumprir isto ou aquilo, porque são mandamentos do Velho Testamento. Estes mesmos pastores cobram os dízimos, instituídos pelo Antigo Testamento. Né? Que perversão! Para lucrar com dízimos e no Velho Testamento, é válido. Para cumprir a vontade do Eterno, pregam os pastores que o Velho Testamento está ultrapassado, anulado e abolido por Cristo. Essa é uma discrepância que, quando eu compreendi, me fez afastar definitivamente dos púlpitos das igrejas evangélicas, da qual eu um dia fui pastor. Amo os meus irmãos cristãos, amo os meus amigos e irmãos pastores, mas eu não quis mais por isso. Por quê? Porque, infelizmente, essa doutrina de que o Antigo Testamento foi abolido por Cristo, ela veio de Marcião. E, indiretamente, a grande maioria dos pastores, por que não dizer todos, né, são discípulos de Marcião, né? Ainda que você não saiba, mas você é. Por quê? Porque a partir do momento que você deixa de ensinar a Torá, que você deixa de ensinar aquilo que está escrito naquilo que você chama de o Antigo Testamento, para ensinar apenas com base naquilo que você chama de o Novo Testamento, você está obedecendo a este dogma criado por este homem perverso chamado Marcião. Então, existe aqueles que são discípulos diretos e outros que são discípulos indiretos deste indivíduo, né? Desse personagem que recebeu da parte de Policarpo, que foi aluno do apóstolo João, Yohanan, o título de o príncipe de Satanás, ou o primogênito de Satanás. E este sujeito, na época, foi excomungado da eclésia, da igreja da época, só para vocês terem noção de quão terrível e nocivo foram os ensinamentos dele. Na época, as autoridades eclesiásticas da época não aceitou e ele foi excluído, excomungado da igreja da época. Mais tarde, lideranças eclesiásticas posteriores lançaram mão dos escritos de Marcião e vieram a colocar nos seus currículos, no seu curso, inserido na sua teologia sistemática, vários ensinamentos dele que vigoram até nos dias de hoje, conforme já falamos. 3 deles aqui. A lei foi abolida por Cristo, por Jesus. A igreja substitui Israel nos planos de Deus e que existe divisão entre Antigo e Novo Testamento, coisa que não existe de forma absolutamente nenhuma, né? O que existe é a primeira aliança e a segunda aliança, né? A aliança
que veio depois, veio para completar e não para abolir a primeira. É como se você escrevesse, um marido escrevesse uma carta para a esposa e essa carta ficasse incompleta. Depois, um pouco mais tarde, vendo que a carta estava incompleta, o marido escreve o restante para complementar aquela carta. Aí eu te pergunto, a segunda carta que o marido escreveu e enviou, anulou a primeira? Ou completou, deixou mais completo, mais compreensível e plenamente esclarecido todo o assunto que a primeira, às vezes, deixou a desejar? É lógico que a segunda carta vem para trazer maiores esclarecimentos para a esposa. É lógico que a segunda carta veio para complementar e que ela não abole, não torna nulo a primeira carta. Assim é esta questão da primeira aliança e da segunda aliança. A segunda aliança feita através de Yeshua HaMashiach, ou Jesus, ela de maneira absolutamente nenhuma anula ou abole aquilo que foi estabelecido por Deus e que é eterno na primeira aliança através de Deus, né? Que Deus deu ao seu povo de Israel e também às nações através de Moisés, lá no Sinai. Então, de maneira nenhuma, de forma absolutamente nenhuma, a primeira aliança é anulada por causa da segunda, né? Então, vamos lá. Então, infelizmente, para a grande maioria dos pastores, dos quais um dia eu fui um, Igreja do Evangelho Quadrangular e Assembleias de Deus, 6 anos em uma e 19 em outra. E eu sempre ouvi o mesmo teor doutrinário. E estamos falando aqui, tanto em uma quanto outra. Aprendi este teor doutrinário e ensinei, né? E hoje, pela misericórdia do Eterno, eu sei de onde vem. Não veio do Eterno, não vem da Bíblia Sagrada. Veio das distorções e da imaginação fértil de um gnóstico, de um homem com uma moralidade dualística em relação a Deus. Um homem que recebeu o título de primogênito de Satanás. E outros, denominados pais da igreja, que criaram doutrinas, foi abraçada, foi muito bem enfeitada, maquiada, bonitinha demais, só que não faz parte da vontade do Eterno, não está vinculada e alinhada em harmonia com o Tanakh, com aquilo que as pessoas chamam de o Antigo Testamento, com a fé hebraica, com a cultura judaica, de maneira absolutamente nenhuma. Então, criaram-se novas doutrinas, criaram-se novos conceitos, foi criado dogmas e uma nova religião por aqueles que foram chamados os pais da igreja. O apóstolo Shaul falou sobre isso. Ele disse aos Efésios: saiba que depois da minha partida penetrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Então, quem são esses lobos cruéis? São aqueles que deram o nome a eles de os pais da igreja. Homens perversos, homens que aboliram as leis de Deus, homens que fizeram deixar de lado todo o ensinamento que o povo de Deus até então seguia e tudo aquilo que eles praticavam, substituindo por coisas modernas, ensinamentos modernos, ensinamentos novos, com base nos ensinamentos, né, de Yeshua, que deram o nome de Jesus. Então, queridos, a história nos revela muitas coisas
que infelizmente as pessoas ignoram simplesmente porque não gostam de estudar história. Dizem que papel aceita tudo e que não vai ler história. Então, não pode ler a Bíblia, né? Quem não gosta da história, não gosta da Bíblia, porque a Bíblia é uma história. Se você, meu amigo, não estudar a história, você continuará sendo enganado por estes lobos. Continuará seguindo doutrinas que estes homens pervertidos criaram. Então, busque na história sobre estes personagens. Quem realmente foi eles, o que eles ensinou, mas nunca apenas olhando um lado da moeda. Se você for pesquisar através dos ensinos cristãos, quem foi Marcião, Tertuliano, Clemente de Alexandria, Agostinho, Inácio de Antioquia, você vai ver que esses homens são super-heróis. Mas pesquisa e procura saber através da ótica do povo que escreveu a Bíblia, do povo que recebeu a inspiração para escrever a Bíblia e o entendimento para a compreensão da Bíblia, que é o povo judeu. E aí você vai ver a verdadeira face destes homens, destes personagens. E você vai ver que a fé que este povo, o povo de Deus, não tem nada a ver com estes ensinamentos desses personagens. Então, é muito bom você pesquisar isso. Para os pastores, aquilo que é Antigo Testamento está ultrapassado. Aquilo que é Antigo Testamento está descartado. Tornou-se antiquado pela vinda de um Novo Testamento. Agora, o dízimo está no Antigo Testamento, né? Que coisa, né? O dízimo pode pregar. O dízimo pode pedir. O dízimo não. O dízimo é uma doutrina boa. Tem que ter, né? Então, meus irmãos, abra os olhos, né? Olhe toda essa questão e não alimente império. Por quê? Porque o que nós temos hoje é um império religioso. Toda denominação é nada mais, nada menos do que um império religioso. Os seus líderes são nada mais, nada menos do que imperadores, que vivem e sobrevivem, enriquecem às custas desse tipo de império. Esta é a realidade. Goste ou não, infelizmente é a realidade. Eu saí deste meio, eu estive neste meio. Muitos fazem isso não por maldade, mas porque são ignorantes em relação à verdadeira vontade do Eterno. Então, dízimo pode, o resto do Antigo Testamento não pode, foi abolido. Engraçado que o mesmo Testamento, né, que substituiu o Antigo e todas as suas doutrinas, não conseguiu abolir a doutrina do dízimo. Por que será, né? A verdade precisa vir à tona. Todas as escrituras sagradas, antes e depois de Yeshua, formam a unificada e eterna palavra do Deus vivo, Elohim, Criador dos céus e da terra. Então, não existe esse negócio de que uma agora vigora, a outra não. Um testamento agora está em vigor, o outro não. Algumas coisas do passado foi abolido e outras ainda vigoram. Não existe isso. A primeira aliança está tão em vigor quanto a segunda. E a segunda, de maneira nenhuma, substitui a primeira. A segunda aliança são as paredes e o telhado. A Torá, meus queridos irmãos, ela não pode ser abolida, porque como que se constrói uma casa sem alicerce? A Torá é o alicerce. A Torá é a base. Os ensinamentos da Torá, que significa instrução de Deus, que os cristãos chamam de o Pentateuco, que faz referência aos 5 primeiros livros da Bíblia,
que o mundo judaico chama de a Torá, é insubstituível. O próprio Deus desceu no Sinai e entregou a nação de Israel e as nações da terra naquela época. Então, como que o Filho de Deus vai desfazer das leis outorgadas pelo próprio Pai? Não existe isso, meus queridos. Algumas coisas da Torá, da lei, hoje não podem ser mais praticadas. E com a vinda de Yeshua, realmente cessou. Por exemplo, sacrifícios de animais, derramamento de sangue de animais, conforme naquela época. Hoje não existe mais, porque o sacrifício perfeito de um cordeiro imaculado, que era tipificado por todos os cordeiros que eram levados para o santuário naquela época e imolados no altar para redenção dos pecados, né, para redimir temporariamente os pecados daquele povo, queridos, foi plenamente satisfeito quando Yeshua derramou o seu sangue no madeiro. Então, esta parte sim, isso sim. Agora, as demais coisas não. Foi abolido também, né? Não pode ser mais praticado as leis dos sacerdotes, o ofício sacerdotal, por causa da destruição do templo. Mas o templo será reerguido. Há profecias que mostram isso. E a Bíblia fala que estas coisas voltarão a acontecer e o sacerdócio voltará em atividade. Então, meu querido e amado irmão, temporariamente, algumas coisas não podem ser cumpridas, mas elas não foram abolidas eternamente. Então, meus queridos, vamos atentar para isso. Prosseguindo, não existe Velho ou Novo Testamento, mas sim o Taná, primeiras escrituras, e Brit Hadashah, ou seja, Ketuvim Netzarim, que significa aliança renovada, que são os escritos dos discípulos de Yeshua. É aquilo que as pessoas chamam de Novo Testamento. Então não existe essas nomenclaturas. Não existe Novo e Velho. E muito menos Testamento. Né? Novo Testamento, Antigo Testamento. Não existe essas nomenclaturas. Existe o Tanar. Né? E existe a Brit Hadashah. Tanar significa os escritos, né? Significa Torá, escritos e os profetas. Então, meus irmãos, Brit Hadashah significa aliança renovada, ou o escrito dos nazarenos, Ketuvim Netzarim. Então, não existe essa questão. Primeira aliança Taná, segunda aliança Brit Hadashah. Antigo e Novo, não existe. Quando eu chamo a Bíblia Sagrada, a primeira parte dela, de Antigo Testamento, eu estou dizendo, essa é uma palavra velha, ultrapassada. Essa é uma palavra que caducou, que cessou. É uma palavra que já foi, que já era, que não existe mais, que não tem força mais. Eu estou desmerecendo a palavra de Deus. Eu estou tratando de forma pejorativa a palavra do Eterno. E quando eu digo Novo Testamento, eu estou dando uma ênfase maior para aquilo que é novo. O que é novo substitui o que é velho. O que é novo tem mais valor do que é velho. O que é novo tem mais valor do que o velho. Sempre algo novo existe porque veio para substituir algo velho. Quando lançam um carro, né? Corolla, por exemplo, Corolla 2024. Era um carro bonito, né? Mas veio o modelo 2025. O novo modelo. Então, aquele 2024 ficou o quê? Ultrapassado, porque tem um modelo melhor. Tem um modelo mais novo. Tem um modelo mais moderno. E aquele, então,
se torna de menor valor comercial do que o próximo 2025. É assim com a Bíblia também? Infelizmente é assim que as pessoas tratam quando elas têm esse conceito na mente delas de Antigo e Novo Testamento. Porém, isso não existe. O que existe é Tanar, primeiras escrituras, e Brit Hadashah, né, que significa aliança renovada, ou escrito dos nazarenos. É assim que é chamada a Bíblia. Primeiras escrituras e segundas escrituras. Primeira aliança, segunda aliança. Prosseguindo. Então, quem criou essa nomenclatura foi Marcião. Não existe isso dentro da mentalidade, da cultura, da religiosidade hebraica, israelita. Não existe isso. Isso aí faz parte do cristianismo, porque um personagem chamado Marcião criou isso. Simplesmente assim. Então, vamos lá. A palavra do Eterno nunca fica velha. Então, chamar o Antigo Testamento de velho é chamar a palavra de Deus de velha. Razão pela qual é impróprio dizer velho ou Antigo Testamento. Então, é impróprio, é incorreto. É usado isso, infelizmente, dentro da igreja, nos cursos de teologia, nas escolas bíblicas dominical, nas pregações, nos estudos bíblicos, infelizmente, mas é errado. Não existe isso. Isso é marcionismo. Se eu não sou discípulo, Yeshua não conhece isso, irmão. Yeshua morreu e ressuscitou sem conhecer essas nomenclaturas de Antigo e Novo Testamento. Para falar a verdade para você, Yeshua nunca foi chamado de Jesus. Lá naquela época, ele nunca ouviu alguém chamar ele de Jesus, porque o nome dele é um nome judaico, é um nome hebraico. Yeshua. Yeshua. Até isso, os pais da igreja deram conta de fazer, né? Mudar o nome de uma pessoa, não só de uma pessoa, mas de quase todos os personagens da Bíblia, ganharam outros nomes com a evolução linguística das nações no decorrer dos séculos. Então, hoje todo mundo conhece o Filho de Deus, o Mashiach, né, que significa Messias, como Jesus. O nome dele não é este. O nome dos personagens discípulos dele não é nenhum, conforme eu e você conhece, e o cristão conhece. O personagem que você chama de Jesus, o nosso Salvador, o Filho de Deus, ele se chama Yeshua. Ou pode ser chamado também de Yehoshua, que vem do aramaico, que naquela época existia duas línguas nas quais a Bíblia era utilizada. Hebraico e aramaico. Quando você faz uma pesquisa do nome do Mashiach, de Yeshua, que são escritos com 4 letras hebraicas, Yud, Shin, Vav, Ain. Aí você vai ver que não dá para sair Jesus. Você vai ver que a transliteração da Yeshua. Quando você pega as raízes aramaicas, você vai ver que sai Yehoshua. Então, se você chamar o Filho de Deus, o Mashiach, de Yehoshua, tá certo? Se você chamar ele de Yeshua, também tá certo. Agora, Jesus não. Não existe nenhuma semântica, expressão linguística dentro do alfabeto hebraico ou aramaico que dê condições para qualquer pessoa chamar ele com legitimidade de Jesus. Só para você ter a noção, o J foi inserido
dentro do alfabeto latino, que compõe o nosso alfabeto, tem pouco mais de 300 anos. Só isso. Tal como que Yeshua e os discípulos ouviram alguém chamar ele de Jesus lá naquela época, sendo que nem sequer a letra J existia. Nem sequer o Brasil existia. Nem sequer o português existia. Então, saiba disso. Os pais da igreja mudaram muita coisa. Então, além de mudar o nome, né, dos personagens, mudaram também as doutrinas. As doutrinas. Por que o dia sagrado, para a grande maioria das pessoas ao nosso redor, o cristianismo, é o domingo? Sabe por quê? Porque os pais da igreja fizeram isso. Papa Leão, promulgou isso. Mas quem criou isso, lá naquelas épocas, isso aqui é antes de Marcião ainda, hein? Foi Inácio de Antioquia, o primeiro personagem a pregar a abolição do sábado e substituição pelo domingo. Foi ele. Isso foi aperfeiçoado por outros depois dele. Inclusive, este Papa, que promulgou, perseguiu os judeus. Foi daí que saiu a história, né, de que se você apontar o dedo para a estrela, nasce uma verruga. Sabe por quê? Era uma forma dos pais judeus educar os seus filhos naquela época. Porque na época existia uma perseguição contra os judeus. Quem guardasse o Shabat seria morto. E muitos foram mortos, sim, pelo catolicismo romano, pelo cristianismo. Por quê? Aí os pais falavam assim com o filho, olha, não aponta seu dedo, o dedinho para as estrelas, meu filho. Por quê, papai? Por quê, mamãe? Porque senão vai te dar uma verruga. Todo judeu, ele olha as estrelas para se orientar em relação ao Shabat. Na sexta-feira, quando o sol se põe e aparece a primeira estrela, é o início do Shabat. Quando é sábado, o sol se põe e aparece a primeira estrela, termina o Shabat. Então, as crianças tinham a mania de apontar lá, papai, olha lá, mamãe, o Shabat já começou, olha lá a primeira estrela. E os pais inventaram esta história para que os filhos não denunciassem que aquela família é uma família judia. Então, vamos mergulhar um pouquinho na história para a gente aprender algumas coisas e não ficar como papagaio, apenas repetindo o que o pastor e o padre diz. Buscar por conta própria, olhar o outro lado da moeda, para não ficar apenas ouvindo o que líderes falam. Continuando. Então, a palavra do Eterno nunca fica velha, tendo em vista que todas as explicações bosquejadas, a partir de agora, não usaremos mais as expressões pagãs criadas por Marcião, substituindo-as pelos nomes. Correto. Então, aqui ele está falando, né, como que será tratado no livro de agora em diante. Né? Qual é a expressão correta? Tanar, primeiras escrituras. E Brit Hadashah, nova aliança ou aliança renovada. Ou então, Ketuvim Netzarim, que significa escritos dos nazarenos. No seio do cristianismo, existe uma doutrina maligna que foi influenciada direta ou indiretamente pelo marcionismo. Qual é essa doutrina? A teologia da substituição. Eu vou só dar uma palhinha aqui e nós vamos entrar nessa doutrina na próxima live. O que essa doutrina prega? Ela é uma das piores que existe dentro do cristianismo. Ela faz você entender a Bíblia do avesso. Ela faz uma bagunça na cabeça de quem se debruça na teologia cristã. Qual é essa teologia? Teologia da substituição. Ou seja, a teologia que ensina que
a igreja agora é o novo Israel de Deus. E que a nação de Israel, o povo de Israel, agora não é mais povo, que agora povo é a igreja. É uma das piores doutrinas que existe. Não precisa muito. É só você ler Romanos 11, você vai ver que não existe de forma nenhuma, nos ensinamentos de Paulo, essa substituição. Porque Paulo, em Romanos 11, ele ensina que os gentios, os goim, que agora se convertem, não são mais goim, são Israel. E que eles são considerados Israel por enxerto na oliveira verdadeira. Então, você que é de qualquer nação do planeta, que não nasceu em Israel, que não nasceu na terra da Judéia, mas que recebe os ensinamentos de Yeshua e os coloca em prática, tendo a sua fé monoteísta em um Deus só, e tendo Yeshua como o Filho de Deus, como o Messias, você se torna Israel. Não existe esse negócio que você se torna igreja. Pela Bíblia, não. Pela teologia cristã, sim. Pelo ensinamento cristão, sim. Mas pela Bíblia Sagrada, não. Aceite você ou não. Você que está em qualquer denominação do Brasil ou do mundo. Você, diante dos olhos de Deus, você é Israel de Deus. Você é Israel porque você foi enxertado na oliveira, com os ramos naturais. Nós éramos jambuzeiro bravo. Deixamos de ser porque fomos enxertados na oliveira. Jambuzeiro bravo. Agora, biologicamente falando, enxertado na oliveira, deixa de ser jambuzeiro bravo. A seiva que ele suga vai produzir um fruto. E qual fruto que vai desabrochar? Na oliveira, através dos galhos do jambuzeiro, é simplesmente a oliva, né? A azeitona. Se você pega um galho de limão, né? Enxerta ele ali na laranjeira, ele vai produzir laranja. Então, você queira ou não, você, eu, nós, todos aqueles que faz parte da igreja. Diante da Bíblia, não existe igreja. Igreja é uma criação religiosa dos pais da igreja. Eclésia é um título que se dá para qualquer tipo de reunião, de assembleia. Então, já existia a eclésia lá nas épocas de Moisés, que é o quê? Uma palavra grega que significa congregação, comunidade, reunião. Um povo que se reúne para falar de filosofia, os gregos, eles estavam numa eclésia. Os judeus que se reuniam em uma sinagoga para adorar o Eterno, ali estavam eles em uma eclésia. Né? Uma eclésia é uma palavra grega. A palavra original para uma reunião do povo judeu é kirlá, ou carral. Então, igreja é essa questão, e não existe, isso é uma criação greco-romana, fruto da Septuaginta, da versão grega da Bíblia hebraica. Então, queridos, a teologia da substituição, nós vamos falar sobre ela, é uma das piores. Ela faz com que você enxergue a Bíblia e a vontade de Deus toda do avesso. Toda contrária à vontade do Eterno para as nossas vidas. Que o Eterno te abençoe. Eu vou encerrar essa live com uma oração. Na próxima oportunidade, nós vamos falar sobre essa teologia, ensinada por Marcial, a teologia da substituição.
Vamos falar do erro, por que ela é errada, por que ela não está correta, por que ela não condiz com as Escrituras, e vamos mostrar o que eu e você deve compreender, o que a Bíblia realmente ensina sobre esta questão da teologia da substituição. Né? Qual é a nossa verdadeira posição diante dos olhos de Deus em relação à união entre o povo de Deus diante dele. Amém. Pai Celestial, bendito seja teu sagrado nome. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Ouça Israel, o Eterno é nosso Deus. O Eterno é um. Bendito seja aquele cujo glorioso nome é eterno e o seu reino para todo sempre. Eu te louvo, te exalto, te adoro e peço as suas bênçãos para cada uma das pessoas que vai assistir esta live, Pai. Estenda suas mãos desde os céus e abençoe de uma forma rica, ó Criador do Universo, todos quanto o Senhor o prover e colocar para assistir este trabalho. Em nome de Yeshua, amém. Shalom, boa noite a todos, no nome de Yeshua.